Muito bom tê-lo aqui. Muito bom. Deus seja louvado pela sua igreja. Pela sua igreja. Quando a gente vem aqui para frente e olha parte do povo do Senhor, a responsabilidade aumenta. Foi por causa disso que Salomão pediu o que pediu ao Senhor. Pede o que você quer, Salomão. O que você quer? Você quer riqueza? Pede o que você quiser. E quando ele contemplou a visão do povo, o número do povo de Israel, os santos, aquele que o Senhor tinha escolhido, aquele que o Senhor tinha tirado do Egito com muito amor, com muito zelo, com muito apreço, ele pede sabedoria para direcionar o seu povo. Deus seja louvado por cada um de vocês. Vocês foram comprados por preço, bom preço. O sangue de Jesus vos comprou. Deus seja louvado. Convido você a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Eu já convido o irmão Marco para se posicionar, para nós louvarmos ao Senhor. Amém? O Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. É por causa disso, Deus, que nós queremos entrar na Tua presença com reverência, com temor e com tremor, e com gratidão, porque hoje nós trazemos à memória, de forma mais física, de forma mais palpável, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. Nós vamos celebrar a ceia. Nos sentimos honrados nos méritos de Cristo por poder assentar-se à Tua mesa, ó Rei. Nos sentimos honrados de estarmos aqui. E queremos lhe cultuar, Senhor, com a nossa alma, com o nosso ser. É por isso que eu oro, Deus. Se houver empecilhos no nosso meio, algum sentimento que traga desconforto, preocupação, que incomoda corações nessa manhã, Senhor, que seja desfeito, que seja repreendido no nome de Jesus, para que esse culto possa ser prestado de maneira alegre, perfeita, porque o Senhor é um Deus perfeito. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em toda essa liturgia que foi preparada para o Senhor. Obrigado pela equipe que o Senhor preparou hoje, a equipe de louvor. Obrigado pelos nossos diáconos, presbíteros, que vão nos ajudar a servir a ceia. Obrigado pelas pessoas que vieram mais cedo para preparar o local. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Milton, que preparou a programação dessa liturgia. Obrigado por esses que vieram, Senhor, de bom grado, apenas para Te louvar, apenas para Te engrandecer como Deus Criador. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Santo,
1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 29. 1 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. Texto de ceia. É o que eu vou me utilizar para celebrar a ceia. Diz assim a palavra do Senhor, 1 aos Coríntios 11, do 23 ao 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Paulo está orientando os coríntios a como celebrar a Santa Ceia, irmãos. O corpo de Cristo representado pelos coríntios não estava funcionando como um corpo. Aí ele vai dar algumas orientações de como a ceia deve ser celebrada. Tiro muitas aplicações aqui, muitos ensinos. Quero deixar só alguns. Paulo fala de ação de graças. Ele fala que está fazendo como Jesus fez na noite em que ele foi traído. Ele deu graças. Ele requer de nós, durante a ceia, que lhe rendemos graças por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito e, acima de tudo, pelo que ele fez, enviando Jesus para morrer por nós na cruz. Celebre a ceia hoje com gratidão por tudo que ele é acima de tudo, acima de todas as coisas, pelo que ele tem feito por você. E olhe para o passado e veja que Jesus fez por você na cruz. Faça com ação de graças. Em segundo lugar, ele fala de anunciar. Trazer a lembrança, a memória. Não é somente no momento da ceia, embora esse seja um momento sublime de você se recordar a obra de Cristo. Anuncie a morte de Cristo. Traga à memória isso que ele fez por você. É o que Paulo está orientando os coríntios a fazerem. Ele fala aqui também, meus irmãos, e orienta aquele povo a fazer a ceia e celebrar a ceia até que ele venha, no versículo 26. Celebre a ceia com esperança, sabendo que esse mundo em que nós vivemos, e Deus tem nos dado graça para viver aqui, que está difícil as coisas por aqui. Muito choro, pranto, dificuldade. Mas Ele pede nessa manhã para que nós celebremos a ceia com esperança de que um rei que está acima de todas as coisas há de voltar e resgatar aqueles que são seus. Faça com gratidão, faça se lembrando, faça anunciando, faça com esperança, faça com um exame de si próprio. Como foi a tua semana, meus irmãos? Como foi a tua preparação para esse domingo? Para a ceia? É interessante que Paulo não proíbe a ceia,
mas ele restringe, ele delimita. Participem aqueles que se examinaram a si próprios. Analise como está a sua vida, a sua comunhão com o Senhor, a tua comunhão com o próximo. Exame. E por último, no versículo 29, faça com discernimento do corpo. Sabe o que eu entendo aqui, meus irmãos? Quando Paulo fala no versículo 29, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, eu penso de duas formas aqui. Talvez ali houvesse pessoas que estavam comendo e tomando o cálice sem saber ao certo o que aquilo simbolizava para eles. O que é isso? Por que nós fazemos? Está todo mundo fazendo, vamos fazer. Por outro lado, eu entendo que esse discernir o corpo era a falta de entendimento que os coríntios tinham entre eles mesmos. O que é ser corpo com o meu irmão? O que é ser membros do mesmo corpo? Porque Paulo está denunciando eles, meus irmãos. Há facções, há divisões, há discórdias. Estão se mordendo uns aos outros, estão se devorando uns aos outros. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é do pastor Edinaldo, outro é do pastor Valdenberg, outro é do pastor Expedito. Divisões. O partido diferente não se ajunta com outro partido. O partido de Paulo não se ajunta com o partido de Apolo. Ele está dizendo aqui para você discernir o corpo. Isso que nós vamos participar agora, meus irmãos, esses pedacinhos de pães, significa que quando você pegar um desses pedaços, você está anunciando que você faz parte do mesmo corpo que a pessoa faz, aquele que está do seu lado. Você é membro com ele. Você faz parte do mesmo corpo. Há desavenças entre nós? Eu acho que aqui não. Há partidarismo entre nós? Acho que não. Mas se houver, Paulo está orientando para que haja discernimento. Procura aquela pessoa que você está meio afastada, está em discórdia. Se conserte, meu irmão. Que o pastor Edinaldo se conserte, se examine a ele mesmo. Discirna o que é ser corpo de Cristo. E assim, participemos da ceia com muita alegria, para louvor e glória do Senhor. Eu quero dar um minutinho para você, alguns segundos talvez, para que você se coloque diante do Senhor e faça esse exame. Tem alguma coisa que te desqualifica, desaprova você a participar disso? Confesse ao Senhor. Ele é justo. Ele é fiel para perdoar os seus pecados. Aí depois participe desse banquete com muita alegria. E que Ele traga forças para você, esperança, alegria, paz. Amém? Façamos isso nesse momento. Uma oração silenciosa. Confesse ao Senhor teus pecados, alguma coisa que você não confessou ao Senhor, alguma coisa que tem incomodado você. Senhor, nós queremos participar dessa ceia não para sermos condenados, meu Senhor, porque ela é ao contrário disso. O que ela traz para nós é a libertação de Jesus. O que ela traz para nós é o simbolismo, simbolicamente a verdade de que o Senhor nos resgatou para não sermos condenados. Mas talvez hoje, Senhor, eu esteja tomando essa ceia para a minha própria condenação, sem fazer exame da minha vida, ou sem discernir o que é o corpo de Cristo. Nos perdoe, Senhor, que Teu Espírito ministre perdão aos nossos corações. Ó Deus, confessamos todos os nossos pecados diante do Senhor, sabendo que o Senhor é justo e fiel para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a nossa iniquidade,
E assim permitir que nós participemos dessa ceia com muita alegria, em reverência ao Senhor. Faz dessa igreja que está completando 100 anos, uma igreja unida, Senhor. Para que o mundo veja, para que o mundo perceba que Jesus é o Senhor. É o que o Senhor nos orientou, que Jesus orientou seus discípulos: amem-vos, tenham amor entre vocês, sejam unidos para que o mundo veja, para que o mundo perceba que eu sou Senhor sobre vocês. Nós queremos, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor ministre no nosso meio união, amor verdadeiro. É nossa oração, Senhor, com o pedido do nosso perdão e com a gratidão da certeza do teu perdão. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Coral de homens. Eu queria convidar aqui o presbítero Aderbal para fazer uma oração por nós. Que Deus continue nos abençoando. Pai bondoso, Pai de misericórdia, Pai que tem nos acompanhado até aqui. Ó Senhor Deus, reconhecemos a Tua bondade, a Tua proteção na nossa vida e nos trazer nesse lugar, nesta manhã, para aqui, Senhor Deus, louvarmos o Teu nome, para aqui, Senhor Deus, aprender da Tua palavra, para aqui, nesse momento tão especial, participar dessa mesa, essa mesa que nos lembra, Senhor Deus, o sacrifício do Teu Filho, que nos valeu a salvação, nos valeu, Senhor, a vida eterna. E nós agradecemos muito por isso. Pedimos que Tu abençoes a cada coração aqui interessado em buscar na Tua palavra orientação para a sua vida. Pedimos pelo Teu servo, pastor Edinaldo, que ele tenha, Senhor Deus, com certeza, as palavras que o Senhor já colocou no seu coração, na sua boca, para nos orientar nesta manhã. Pedimos pelo
teus servos que ainda não chegaram. Que eles venham, Senhor Deus, na tua segurança, para também usufruir dos benefícios desse momento de culto e de escola bíblica dominical. Guarda-nos, Senhor, assim. Nós rogamos no nome do teu Filho amado, Jesus, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado. Equipe de louvor que o Senhor preparou para essa manhã vai nos conduzir em louvores ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. O Senhor fechou os nossos olhos horas atrás, e o mesmo Senhor abriu os nossos olhos hoje de manhã. Amém por isso? Amém. Graças a Deus. É Ele que nos trouxe aqui. Seja louvado. Logo mais nós vamos aprender mais ainda da palavra dEle. Nós vamos ouvir a palavra do seu servo que está aqui na frente. Amém. Nós vamos participar da comunhão com Cristo. E nós queremos nos achegar perante Deus. O primeiro cântico que nós vamos cantar é Reina em Mim. A segunda estrofe, ela fala assim: reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Quem pode dizer amém comigo? Amém? Amém. Porque Deus é poderoso. Deus é maravilhoso para conosco. Graças a Deus. Deus faz tudo por nós. Que bênção estarmos aqui. Que nós possamos olhar para aquele povo aflito, que não tem direção, que não sabe para onde vai, mas que a mão de Deus possa estar com eles. Que nós devemos chorar com eles. Nós devemos orar por eles. O povo aflito que não está tão longe de nós. Nós devemos orar por isso. Eu convido vocês para ficarem em pé. Que nós possamos cantar com todo o nosso vigor nessa manhã. Porque nós não estamos cantando para nós mesmos. Nós estamos cantando para Deus. Amém? Amém. Sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou.
fazer 2 exercícios agora por esse cântico de corpo e família. O primeiro exercício é nós cantarmos e vamos orar, em atitude de oração. O segundo exercício vai ser o de comunhão, onde todos que quiserem e que puderem vão se abraçar e vão apertar a mão do irmão, porque é assim que Deus ensinou para nós. Amém? Amém. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos juntos cantar bem forte. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Mais forte. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados,
nos preparar logo mais para a ceia do Senhor que Deus nos deu. Jesus nos salvou. Jesus perdoou os nossos pecados. Jesus deu a vida dele por nós. Amém? No santo nome de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Santo nome, no santo nome de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. No perdão que recebi, eu aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o Deus Jesus, o ressurreto de uma cruz. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor é verdadeiro lar. Cristo está presente aqui, com seu povo a celebrar. E logo vamos nos reunir no grande encontro preparado pra te vir. Na glória do Senhor, em todo esplendor, com vinho e pão celebraremos pelo amor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Senhor Deus, dá-nos a paz que nós tanto almejamos e precisamos, Senhor. Que o Senhor possa confortar os nossos corações, nos preparar, Senhor, para recebermos a Tua palavra, através do Teu servo. Obrigado, ó Deus, por esse dia, que o Senhor possa nos proteger, nos orientar, e acima de tudo, que nós possamos ter plena comunhão contigo. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, meus irmãos. Eu já descobri que o relógio não vai com a minha cara, então eu vou me acelerar. E pretendo terminar no horário hoje, em nome de Jesus. Lucas 18, versículo 1 ao versículo 8. Evangelho de Lucas 18, verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito o homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me.
Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar mais uma vez? Está aqui a tua palavra, Senhor, limpa, clara, verdadeira, poderosa, Senhor. Usa-me como teu servo, Senhor, apenas para expô-la com fidelidade, Senhor, no temor do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Interessante esse último refrão, essa última estrofe desse hino que nós acabamos de cantar. Em breve nós nos encontraremos em outro lugar. Nós desfrutaremos de um reino que é fora desse mundo. Jesus Cristo pregou muito sobre o reino, meus irmãos. Ele veio anunciar as boas novas, que Ele mesmo, no seu sacrifício, traz perdão ao pecador. E pregou sobre um reino, eu não diria que ele é complicado, mas é tão complexo. É um reino de tantas facetas. É um estudo inesgotável desse reino que nós esperamos. E que ao mesmo tempo Jesus tinha dito que já se iniciou. Está presente no nosso meio. É o que Jesus pregava para os seus ouvintes. O reino que já começou em vós. De que forma? Trouxe paz ao pecador. Quando Jesus expulsava demônios, Ele dava sinais nítidos de que este é um reino que exerce poder sobre a vida daqueles que creem em Jesus. É o reino que liberta. Essa esfera de domínio, essa esfera de graça que já exerce poder em nós hoje. O reino já é presente aqui. O reino já está próximo em nós. Ele já iniciou em nós. É um reino presente. Por outro lado, Jesus também pregou muito sobre um reino, esse mesmo reino, mas futuro. Quando Ele vai voltar e estabelecer o reino de forma permanentemente, num estado de eternidade, num estado onde nós não mais experimentaremos fraqueza física, não mais padeceremos as consequências do pecado, não mais choraremos, não mais sentiremos dores. Deus concederá aos que creem corpos glorificados e gozaremos de Deus, experimentaremos Ele por toda a eternidade. Esse reino futuro de festa eterna que Jesus ilustrou com um banquete, como uma festa de casamento, um banquete eterno, nós nos assentaremos de forma permanentemente com Jesus. O reino presente e o reino que está para vir ainda, o reino que estamos aguardando, o reino que os crentes esperam. Você já faz parte desse reino? Se não faz parte, o caminho é Jesus Cristo. É uma entrega de vida, é uma renúncia, é arrependimento. É abrir o coração para que Cristo habite e comece o reino no teu coração. Esse reino que nós esperamos, meus irmãos, esse reino futuro, o próprio nome ou o próprio termo já fala que ele é futuro. Ainda temos que aguardar. Do capítulo 17, 11 até o 19, 24, 27, aliás, mais ou menos nesses capítulos, Jesus está ensinando agora os discípulos quais são as atitudes que eles têm que tomar enquanto aguardam o reino dos céus. Enquanto eles esperam o reino dos céus, o que eles deveriam fazer? Quando Jesus apresenta essa parábola, Jesus está exortando os seus discípulos e nos exortando a permanecer em oração até que o reino dele venha de forma permanente.
uma das atitudes agora que Jesus vai ensinar aqueles seus ouvintes, aos discípulos que estão esperando o reino, é que eles devem esperar esse reino em oração contínua, sempre orando. O Senhor vai nos dar alguns ensinamentos de como nós devemos aguardá-lo esperando em oração, de como nós devemos esperá-lo em oração. A primeira coisa, meus irmãos, é que nós devemos orar sempre, sem nunca esmorecer. O versículo 1, o Lucas aqui já dá a introdução, já dá o tema, já dá o propósito porque Jesus vai contar essa parábola. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer até que o reino volte, até que Cristo volte. É interessante que alguns capítulos anteriores, Jesus está dizendo para os seus discípulos das dificuldades que eles vão enfrentar até que esse reino volte. Gente, vocês vão aborrecer familiares. Vocês vão ser perseguidos pela fé que exercem em mim. Muitos vão ser atirados em prisões. Muitos vão morrer. Muitos vão ter que abandonar suas casas fugindo por causa da fé em mim. Vocês vão sofrer uma ruptura muito violenta. No capítulo 17, 25, Jesus fala que ele está descendo a Jerusalém para ser entregue na cruz. Eles vão presenciar a falta do seu mestre durante 3 dias. E depois que Jesus volta da morte, teriam que agora passar uma vida aqui, cuidado pelo Consolador, mas sem a presença do mestre por enquanto. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Imagina as dificuldades. Imagina você caminhar muito tempo com um mestre. A pessoa que você sempre encontrava o ombro dele para chorar. A pessoa que sempre se lamentava com você. Chorava com você. Te ensinava. Os discípulos não precisavam de espada, não precisavam de alforje para guardar moedas, porque Jesus ali com ele cuidava deles o tempo inteiro. Imagina agora Jesus sendo ressurreto, subindo aos céus, e agora eles têm uma longa jornada até que ele volte de novo. Eu vou, mas eu deixo o Consolador, mas se prepare porque vão vir perseguições. Jesus está exortando os seus ouvintes a orarem. E traz a ilustração da parábola. Ele fala, ore sem cessar. Quando ele fala aqui a palavra sem nunca esmorecer, ore sem nunca se cansar disso. Não troque oração por outro tipo de fé. Orem. É o que Jesus ensinou. É o feijão com arroz que Jesus nos deu. Ore. Não tem substituição para a oração. Aí ele ilustra o caso da viúva que persistiu sem esmurecer para que um juiz advogasse a sua causa. Do versículo 2 até o versículo 4, fala ali das condições adversas que aquela viúva tinha, motivos o suficiente para que ela desistisse de procurar justiça e os seus direitos. Primeiro Jesus fala que naquela cidade o juiz era um juiz iníquo que não temia Deus. Era um juiz que não respeitava homem algum. Era um juiz que não se importava em lhe fazer o mal. Geralmente pessoas que são incrédulas, geralmente pessoas que não há temor de Deus no coração, não soma prejuízos para você. Porque ele não teme a Deus. Ele faz o mal sem pensar. Ele faz o mal
de forma fria. É esse o juiz que aquela mulher está procurando para advocar a sua causa. Um juiz que não teme a Deus. Um juiz que não se importa de segurar, reter o direito, perverter o direito, receber o suborno para advocar a causa do mais rico. Circunstância diversa. Ele não respeitava homem algum, ele não tinha pudor, ele não tinha vergonha. É engraçado que quando eu era criança, uma das falas que me pesava mais na consciência, quando eu aprontava alguma coisa, é quando minha mãe me colocava de canto e falava: você não tem vergonha de fazer isso? Eu ia me esconder. Eu baixava a cabeça e chorava porque eu estava com vergonha. Às vezes eu persuado meu filho assim: você não tem vergonha? Aqui fala literalmente que era um juiz sem vergonha. Ele não me importa a sua opinião. Não me importa se você está me vendo reter o direito da viúva. Não me importa, eu não respeito homem algum. Por algum tempo, aquela mulher continua insistindo, mesmo nas situações adversas. Tem mais aqui, meus irmãos. O texto fala que ela era uma viúva, mulher, viúva. Quem estudou um pouquinho as tradições da Palestina, a cultura, sabe que naquela cultura a mulher era desprezada, não tinha muita voz. Imagina uma mulher num fórum de homens, porque aqui é mais ou menos um fórum. Havia lá os fóruns da Palestina, onde eu ia buscar os meus direitos. Imagina um fórum constituído de homens. Essa mulher não tem quem a defenda, não tem esposo, pelo jeito aqui não tem filhos. É mulher. Imagina a voz dela fraquinha no meio daquela homarada toda. Juiz, me concede o direito, julga-me dos meus inimigos. E viúva, ó, o símbolo de incapacidade. Há um símbolo aqui de largada, abandonada, fragilizada. Condições adversas, situações adversas. Aquela mulher todos os dias ia ao fórum daquele juiz iníquo pedir para que ele advogasse a sua causa. O Senhor Jesus nos diz aos que creem nessa manhã, aos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro e aguardam a esperança de Cristo, para que aguardem o seu retorno orando. Quem sabe quando o Senhor Jesus vai voltar, meus irmãos? Talvez dure 5 dias. Talvez dure algumas horas. Talvez dure alguns meses. Talvez dure anos, séculos. Quantas coisas ainda vamos passar até que Jesus volte? Tentações, levantes, perseguições, perdas, angústias, tribulações, levante do inimigo, levante da carne, levante do mundo, tristezas. Jesus está dizendo: orem sem cessar. Orem, porque vocês vão precisar orar até que o Senhor Jesus, até que eu volte e vocês entrem nesse reino tão esperado. Devemos orar sem esmorecer. O versículo 4 fala que por certo tempo ela foi. Porém, o juiz fala consigo mesmo: olha, para que essa mulher não me moleste, para que essa mulher não me provoque algum tipo de mal, não me deixe doido em parafusos, me leve ao estresse, eu vou julgar a causa dela. Em segundo lugar, meus irmãos, é preciso orar com a convicção de que Deus ouvirá. Versículos 6 e 7. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará
justiça. Jesus está falando, olha, considere o juiz iníquo, é iníquo, não teme a Deus e fez justiça. Leve em consideração agora o vosso Pai. Leve em consideração agora o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que nos manda a nós, pais terrenos, pais de carne e ossos, pecadores, a fazer coisas boas pelos nossos filhos. Imagine esse Deus que orienta nós pais a fazer o bem, não fará também bem aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Está falando para os seus discípulos, orem com a convicção de que Ele vos ouvirá. E aqui parece que Jesus, Ele nos apresenta um termo que reivindica a segurança do cuidado de Deus. Reivindica que Deus, no bom sentido, meus irmãos, não é colocando Deus na parede, mas reivindica cuidado dEle. Reivindica que Ele vai cuidar de nós. Reivindica que Ele vai nos ouvir na sua soberania, na sua vontade, dentro dos teus propósitos, dentro dos desígnios dEle. Ele usa o termo aqui, não fará justiça aos seus escolhidos. Os escolhidos, aqueles que Deus tira parte, aqueles que são dEle, aquele que Ele separou. É mais ou menos isso que Jesus estava falando, é impossível que aquele que vos elegeu, aquele que vos escolheu, pela misericórdia e graça para vos salvar, não vá também usar de bondade e julgar a vossa causa, e atender vocês. Vocês são escolhidos, os que receberam Jesus no coração, têm a fé convicta, caminham na esperança de Cristo, são escolhidos por Deus, e Jesus fala, olha, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma, eu vou lançá-los fora. Deus tem ouvido as suas orações, meus irmãos. Ao seu tempo, Deus vai responder. Pode ser um sim, pode ser um não também. E aí nós nos confortamos no não de Jesus, no não de Deus, porque Ele é mais precioso, porque o não dele tem mais sentido que o meu não. Ainda que demore, pareça ser demorado, Ele vos fará justiça, e depressa. Que texto rico, né, meus irmãos? Que detalhes que nos traz consolo. Ainda que pareça demorado, a demora de Jesus, eu já ouvi muitas vezes o pastor Waldenberg pregando aqui, quando Jesus se demorava em ir, tempestade, lembra disso? A demora de Jesus, a demora de Deus, é uma demora cuidadosa. Quem sabe o que Deus está fazendo na sua vida, enquanto aquilo que você precisa Ele não te deu ainda? Talvez esteja te preparando, talvez esteja forjando o teu caráter, talvez esteja trabalhando no teu coração. A demora de Deus tem sentido, meus irmãos. De uma hora para outra, a Abraão é prometido uma descendência numerosa. Aí no mesmo capítulo, Gênesis 15, Deus fala que vai colocar a prosperidade dele, a posteridade dele na terra do Egito para padecer 400 anos sob escravidão. Vão esperar 400 anos até que eu vos livre. Mas imagina o quanto que o povo se multiplicou em 400 anos, meus irmãos, dentro da terra do Egito. Vou te dar uma numerosa nação, Abraão. Vou colocar eles dentro do Egito para se multiplicarem. E é nesse tempo também que a medida da iniquidade dos povos, das terras que Israel vai conquistar, vai chegar no topo. E eu vou expulsar eles de lá. Faz sentido a demora de Deus? Imagina a multidão que saiu do Egito, e é engraçado aqui, que Deus obriga Faraó a dar ouro e riqueza para eles. Um povo de 400 anos se multiplicando, meus irmãos, tendo filho, e falaram que o judeu é bom em fazer filho. Uma multidão saindo com toda a riqueza do Egito. Uma nação formada. Aguenta as pontas, meus irmãos. Creia. Siga na esperança de Cristo, orando até que Ele volte, porque de fato nós somos escolhidos dEle. E por último, meus irmãos, preciso orar com a fé
de que o Senhor agirá em tempo apropriado. Versículo 7. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. É certo que mesmo parecendo demorado, o Senhor depressa, logo, julgará a nossa causa. Quando o Senhor determinar, olha, é chegada a tua hora, Ele há de conceder aquilo que você tem orado. O Senhor Jesus usa aqui o termo de justiça, fará justiça aos seus escolhidos. Eu creio aqui, meus irmãos, que tem muito a ver com as injustiças que nós temos sofrido nesse mundo, por causa de um governo corrupto e por causa da fé que nós exercemos em Jesus. Depressa Ele vos fará justiça. Jesus orienta aqueles que estão aguardando a sua vinda a permanecerem orando sem cessar e sem desanimar. Jesus orienta aqueles que estão esperando o reino a orar com a convicção de que Ele nos ouvirá. Jesus manda a gente orar, os que esperam o reino, com a fé de que o Senhor agirá em tempo apropriado. Talvez você não seja vingado aqui, mas será vingado na volta de Cristo Jesus. Ele fará justiça aos seus escolhidos. Que Deus seja louvado. Só para encerrar, meus irmãos. Encontrará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Você tem depositado a sua fé em orar, meus irmãos? Ou tem trocado a fé genuína por uma fé ingênua? Uma fé que substitui oração por amuletos, por tradições, superstições. Encontrará Jesus orando o povo que tem aguardado Ele? Ou, melhorando, será que o povo de Deus vai se encontrar orando com fé quando o Filho do Homem vier? Jesus nos exorta a permanecer orando sempre. Os escolhidos serão ouvidos por Deus, serão vingados. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém? Chama aqui os oficiais, as pessoas que vão nos auxiliar na ceia. Vamos nos colocar de pé. Você que vai ceiar, por favor, coloque-se em pé. Hoje o quadro está reduzido, né? Muito obrigado. Obrigado, irmão. Irmão Domingos, por favor, pode orar pelo pão. Me desculpe, irmão Paulo. Obrigado. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa nesta manhã, buscando o Senhor, ouvindo a tua palavra, sendo, ó Deus, abençoados pelo Senhor. Agradecemos a ti pela tua graça que nos alcançou em Cristo Jesus. Agradecemos pelas tuas misericórdias sobre a nossa vida, Deus. Obrigado. Agradecemos por esse momento de culto, esse momento de comunhão no corpo do Senhor, ó Pai. Agradecemos esse pão que representa o corpo de Cristo Jesus, pregado na cruz do Calvário, ó Deus. Amém. Em sacrifício ao Senhor, em nosso favor, ó Deus. Muito obrigado. Agradecemos a Ti pelo cuidado, pela proteção do Senhor sobre nós. Mas também, ó Deus, olhamos por aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador, ó Pai. Tantas pessoas que vivem nas ruas, essas pessoas que vivem aqui na nossa frente, na igreja, que o Senhor nos dê sabedoria, amor, ó Deus, discernimento, para saber a Tua vontade, para tratar com essas pessoas, ó Deus. E que elas também sejam alcançadas pela Tua graça. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor.
irmão Pedro. Obrigado, irmão Domingos. Obrigado, irmão Paulo. Obrigado, irmão. Já servi. Obrigado. Marcos. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão Domingos. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão Pedro. Alguém foi esquecido na distribuição do pão? Se não, peço por favor colocar-se em pé. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Dê graças, permaneça esperando o Rei em oração, dando graças pelo que Ele fez por você. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Pensei que ia cair. Irmão Milton, ore por nós, dando graças pelo privilégio que o Senhor nos concede de participarmos da Tua mesa, ó Pai, nos lembrando do grande amor, das Tuas misericórdias para conosco, do sacrifício que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Fica conosco aqui, ó Pai. Abençoa-nos e ajuda-nos, Senhor, a te servir cada vez mais e melhor com todo o nosso coração. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Amém. Da ceia vocês cantam. Já peguei. Obrigado. Obrigado, irmão Pedro. Obrigado, irmão Domingos. Muito obrigado, irmão Milton. Muito obrigado, irmão Marcos. Deus o fortaleça. Senhor Jesus o fortaleça. Deus o fortaleça. Deus o fortaleça, irmão Pedro. Deus o fortaleça, irmão Milton. Deus abençoe.
Alguém esquecido na distribuição do suco de uva? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O sangue de Jesus te coloca numa aliança com Ele, com a habitação permanente do Espírito Santo sobre você. Você foi comprado por bom preço e feito povo de Deus, segundo o poder desse sangue. Amém? Compartilha. Deus nos abençoe. Poder se assentar. Muito obrigado, os oficiais da igreja. Muito obrigado. Coral de homens. Pode se colocar em pé, nós já estamos partindo para o encerramento. Deus amou o mundo de tal maneira, o Filho dele foi entregue por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça de jeito nenhum, mas tenha a vida eterna. Deus seja louvado. Vamos orar? Deus, que presença gloriosa, Senhor. Que presença boa essa do Teu Espírito Santo. Ah, se não fosse a habitação permanente do Teu Espírito Santo, que nos consola, que nos direciona, que nos fortalece, o que haveria de ser de nós? Obrigado porque o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Que encontre a igreja de Cristo orando sem esmurecer. Ele voltará. Essa seja a esperança dessa igreja. Grata, glorificando a Ele em todo o tempo, louvando a Ele em todo o tempo. Muito obrigado pelo que o Senhor fez aqui, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por sua presença. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia.
O Senhor sustente você em todo tempo, meu irmão e minha irmã. Ele direciona os seus passos. Ele te fortaleça nas suas tarefas na semana que se inicia. Ele te ajude no seu emprego. Ele te ajude na sua escola, na faculdade, nos seus afazeres dentro de casa. Ele avive dentro de você todos os dias a esperança da volta bendita de Cristo Jesus. Não permita que os seus pés se resvalem. Não permita que os seus pés corram o caminho do ímpio, o caminho da injustiça, mas que permaneça nas veredas da justiça por amor do nome de Cristo. Que o amor de Deus, a graça dele, de Jesus, a comunhão bendita do Espírito Santo esteja sobre você, povo de Deus, hoje, amanhã, até que Jesus volte. Amém. Amém. Deus vos abençoe.